Nosso protagonista chamado Zukan, que estava navegando pelas ruas de sua cidade com o telefone agarrado firmemente em sua mão, visivelmente agitado porque algum idiota havia feito o pedido absurdo de imprimir um presente. Mal sabia ele que seu dia estava prestes a piorar. Enquanto Shun resmungava baixinho, o universo decidiu intervir da maneira mais inesperada. Então, o destino escolheu a próxima maneira mais estúpida de cancelar a vida de um protagonista: deixar cair um enorme peixe morto do céu bem em cima da sua maldita cabeça, matando instantaneamente no local. Os transeuntes gritaram e se dispersaram, incapazes de compreender a cena bizarra. Com sua vida abruptamente interrompida, Shun estava pronto para uma aventura de Isekai. Sua alma flutuava no vazio, sua consciência mal se mantendo. Enquanto isso, o poder do sistema começou a se fundir com seu telefone. De repente, uma besta mística apareceu diante dele. Impulsionada pela curiosidade, ela se aproximou de Shun e acidentalmente tocou o telefone mágico imbuído com o sistema, desencadeando algo dentro do vazio. A besta percebeu que havia mexido com algo que não deveria, mas já era tarde demais. As rachaduras cresceram, e eles foram sugados por uma força poderosa. Momentos depois, no meio do nada, onde ventos fortes e neve preenchiam o ar, uma rachadura de repente se materializou, rompendo o tecido do espaço e do tempo. Ela cuspiu o inconsciente Shushan. Enquanto isso, no centro de comando de socorro em desastres da Campina de Neve, o caos irrompeu. A parte norte da Campina de Neve mostrou leituras de energia normais que excederam os padrões de nível. Alarmes soaram e relatórios inundaram, levando Lord Zou a despachar uma equipe de batalha para o local imediatamente. De volta ao local onde Shun estava deitado, um grupo de lobos começou a se reunir ao seu redor. A besta mística viu isso como uma chance de estudá-los mais de perto e copiou suas aparências, chocando completamente os lobos e fazendo-os se dispersar. Enquanto isso, a equipe de socorro estava procurando rapidamente por outras vítimas. Logo, seus cães de busca os levaram ao local onde Shushan estava deitado. Ao ver que havia um sobrevivente, eles imediatamente verificaram se ele ainda estava vivo. Ficaram aliviados ao descobrir que ele estava, embora gravemente ferido. Eles o trataram no local para estabilizá-lo, apesar de seus ferimentos graves. Notaram como ele teve sorte de não ter sido devorado pelas centopeias na área. Presumiram que o lobo da neve ao seu lado era seu espírito guardião contratado e ficaram maravilhados com o fato de ele tê-lo protegido. Enquanto isso, a besta mística agiu de forma tola para evitar revelar sua identidade. Pouco depois, Zuken finalmente acordou. Ao abrir os olhos, percebeu que estava em um lugar diferente. Antes que pudesse fazer qualquer pergunta, sua cabeça de repente começou a doer devido a uma enxurrada de memórias que invadiram seu cérebro. Essas memórias fundiram sua vida passada com as do seu corpo atual. Após a fusão, ele percebeu que havia sido transmigrado para outro mundo. Agora que sua mente estava clara, ele ficou extasiado, gritando que finalmente era a vez dele ser Isekai e exigindo saber onde estava sua habilidade Shia. Ao ouvir Shun de repente começar a falar coisas sem sentido, a equipe presumiu que ele devia ter ferido o cérebro e decidiu agilizar as coisas para levar esse cara para um atendimento médico formal. Após confirmar sua identidade, descobriram que ele agora era um órfão que frequentava a Academia Campina de Neve como calouro e um estudante famoso de destaque. Essa realização pressionou a equipe de socorro a protegê-lo a todo custo. Eles adicionaram Shun à lista de vítimas de acidentes, completando sua missão antes de partirem. Um membro da equipe, curioso sobre como Shushan sobreviveu, perguntou diretamente a ele, mas Shua não pôde responder, pois estava perplexo ao ver uma besta mística imponente atrás deles. O líder da equipe explicou que era a bruxa Pesadelo Bariz e garantiu a Shun que ela não os atacaria sem motivo. Com essa garantia, eles o enviaram em segurança de volta à cidade de Linjan. Em uma mudança de cena, Juzen retornou para casa agora completamente enfaixado. Ele ainda não podia acreditar que havia acabado de ser transmigrado, mas ficou aliviado ao descobrir que ainda tinha seu rosto bonito. Enquanto olhava ao redor, notou seu cartão de identidade da Academia Campina de Neve entre as memórias que havia herdado. Parecia ser uma escola famosa na região norte. Sua atenção foi então capturada por uma transmissão de notícias cobrindo o acidente em que ele esteve envolvido. Ele viu a besta mística de antes,
Mas, para sua surpresa, também havia um humano ao lado dela. Isso lembrou de que ele agora estava em um mundo onde as pessoas tinham profissões como domador de espíritos. Humanos podiam formar contratos com espíritos bestas especiais e únicos, domando-os para lutar, explorar e realizar outras atividades. Shuken nunca havia domado uma besta com sucesso antes, mas agora ele poderia ter a chance de ser tão excelente quanto o homem que viu nas notícias. Enquanto sonhava acordado com seu potencial futuro, uma voz de repente interrompeu seus pensamentos, informando-o que havia confirmado a identidade do corretor. Isso o confundiu imediatamente, e ele até reconheceu a voz, mas não conseguiu identificar de onde. E como o lobo era a única criatura com quem ele estava, acusou-o de ter aprendido a falar sem permissão. O lobo, pensando que Shun estava elogiando como se realmente tivesse falado, apenas se manteve em silêncio. Felizmente, a confusão de Zukin foi esclarecida quando seu telefone caiu do bolso. Ao pegá-lo, ficou surpreso ao ver que ele estava informando sobre sua identidade como corretor. Com essa revelação, ele ganhou uma habilidade passiva chamada Linguagem das Bestas, que lhe permitia se comunicar com espíritos bestas. Além disso, ele recebeu uma habilidade ativa chamada Boa Mão, que lhe permitia acariciar e tocar uma besta espiritual contratada, transferindo sua energia espiritual para aumentar sua qualidade e limite de energia espiritual. Isso o empolgou imediatamente, mas antes que pudesse reagir completamente, uma nova missão surgiu de repente, exigindo que ele domasse uma besta para ativar a função de câmera no sistema. Vendo tudo isso acontecer, Shan ficou extasiado. Ele sabia que esse sistema era sua trapaça para se tornar poderoso neste mundo, mas antes que pudesse comemorar completamente, ele se perguntou o que uma habilidade tradicional como Boa Mão implicava. Ele realmente teria que brincar com o cachorro para torná-lo mais forte? Determinado a descobrir, decidiu tentar. Carregando o cachorro com toda a empolgação que pôde reunir, o sistema de repente interpretou suas ações como a criação de um contrato com a besta. Com isso, ele completou a missão e desbloqueou a função de câmera, e Shun ficou surpreso com a facilidade com que se tornou um domador de espíritos, enquanto o cachorro ficou internamente traumatizado pela reviravolta repentina dos acontecimentos. E agora que suas informações haviam mudado, Swan notou a nova função de câmera que o sistema lhe havia dado, o que o deixou curioso. Então, ele rapidamente tirou uma foto do cachorro ao seu lado. A imagem revelou a verdadeira identidade do cachorro, o que surpreendeu Shushin, pois era a besta mística de antes. E não é de se admirar que ele o estivesse seguindo. E pelo que ele pôde recordar em suas memórias herdadas, ele se lembrou de que, para contratar uma besta espiritual, era necessário um reconhecimento mútuo. Mas como não houve qualquer bloqueio ou resistência, ele assumiu que a besta mística realmente o havia reconhecido. E o cachorro uivou em confirmação, mas Shushan rapidamente lhe deu um leve tapa na cabeça para evitar que perturbasse os vizinhos. Depois disso, Shushan perguntou por que ele continuava seguindo. O cachorro respondeu que não sabia como voltar para casa e desejava que Shushan o ajudasse a retornar. Agora ele entendia por que o cachorro não resistiu ao contrato. Ele também ficou impressionado ao perceber que agora podia entender a linguagem das bestas, mas logo se deu conta de que realmente não tinha ideia de como mandá-lo de volta para casa. Mas como eles haviam feito um contrato, era justo fazer tudo o que pudesse para encontrar um caminho. Ao ouvir as palavras compassivas de Shu Tin, o cachorro se aproximou para se aproximar dele. Aproveitando o momento, Shun decidiu experimentar sua habilidade Boa Mão enquanto acariciava o cachorro. Pensativo, ele se lembrou de que as bestas espirituais eram classificadas em 5 níveis de qualidade: ruim, média, boa, excelente, finalmente, perfeita. Isso era semelhante à forma como os humanos tinham níveis variados de QI. Bestas espirituais de alta qualidade podiam aprender e despertar habilidades de forma mais eficiente. Com isso em mente, era ainda mais inacreditável para ele que ele tivesse ganhado uma habilidade tão poderosa desde o início, uma que permitia aumentar a qualidade de uma besta espiritual apenas acariciando-a. Mas o que era ainda mais surpreendente era que o cachorro que ele estava segurando tinha qualidade perfeita, apesar de sua aparência simples e comum. Mas ele gostava tanto da sensação da pelagem macia do cachorro que não percebeu o quanto estava ficando cansado e esqueceu que estava usando sua habilidade Boa Mão. Com isso,
ele esgotou completamente sua energia espiritual, levando-o a desmaiar no local. Enquanto isso, na entrada da anomalia onde Shu havia emergido, duas bestas místicas estavam de guarda, conversando com seu mestre. Eles falaram sobre uma presença sinistra nas profundezas da rachadura, algo terrível que parecia estar ganhando vida. Na parte mais profunda da fenda dimensional, uma entidade ominosa começou a emergir. No dia seguinte, Shun se encontrou caminhando em direção à Academia Campina de Neve, dia que ele elevasse o nível de sua besta espiritual contratada para um nível médio de 2 estrelas. Ao completar isso, ele desbloquearia uma nova habilidade chamada Absorção de Velocidade, que permitiria à besta destruir sua besta, incluindo o familiar Cristal de Gelo e o misterioso Cristal do Vazio, que ele nunca tinha ouvido falar antes. Além disso, a energia espiritual exibida era de apenas 110, mas ele se lembrava claramente de que havia perdido a consciência na noite anterior após usar sua habilidade. Ele havia sido completamente esgotado, mas sua besta espiritual, que ele havia nomeado Ar, só aumentou seu limite de energia espiritual em 10. Então, parece que aumentar os limites de energia espiritual seria mais difícil do que ele inicialmente pensava, dando e tirando de seus pensamentos. Rapidamente escondendo seu telefone, Shun se virou para ver Yun, a filha do camarada. Sua curiosidade foi despertada, levando Yun a arrancar o telefone de sua mão e examiná-lo de perto. Mas só podia ser visto por ele, provavelmente devido à sua identidade de corretor. Agora que Yun viu o Snow Dire Wolf com Shun, ela se lembrou do incidente em que ele havia se envolvido e perguntou se ele estava bem. Shu Ken a tranquilizou, dizendo que estava bem e que foi tudo graças ao seu cachorrinho, que havia espantado todos os outros Soldier Wolves enquanto ele estava inconsciente. Yuno ficou agradecida e, em retribuição, agradeceu ao cachorro e prometeu comprar-lhe uma comida. Ela concordou, mas não antes de provocá-lo, perguntando se ele tinha algum hobby pervertido, o que imediatamente embaraçou Yun Yao, pois revelou involuntariamente seu segredo. Ela ficou desanimada ao saber que ele havia feito um contrato com o que ela considerava um Dire Wolf inútil. Uma vez que ela avançasse para um novo nível, sua energia espiritual naturalmente aumentaria. A mesma raça e a diferença de qualidade também desempenhavam um papel, com bestas de qualidade perfeita sendo mais fortes do que as de qualidade inferior. Bestas espirituais de raça forte nasciam naturalmente com limites de energia espiritual altos, e esse limite era tipicamente usado para diferenciar os níveis de poder. Recebendo todas essas informações em primeira mão, Wookiee percebeu que sua habilidade era realmente uma trapaça, pois poderia aumentar o limite de energia espiritual de uma besta espiritual de velocidade com apenas um toque. Mas enquanto ele estava imerso em pensamentos, Yuno se lembrou do desejo de Shuan de evoluir seu cachorrinho para 2 estrelas, então ela sugeriu uma luta entre sua besta espiritual e o cachorrinho. Shui agiu como se não quisesse, mas, no fundo, estava eufórico porque via isso como uma vitória fácil e uma chance de ganhar muita experiência ao derrotar uma besta espiritual de 4 estrelas. E por causa de sua exibição, Yuno o tranquilizou com confiança, dizendo que pegaria leve com ele, o que foi o suficiente para Shushin, e ele concordou em lutar. Mas mal sabia Shushan que sua amiga era tão astuta quanto ele, pois Yuno não estava realmente planejando pegar leve, já que estava bem ciente de que, embora seu Star Fox fosse ágil e rápido, sua resistência era mais fraca do que a de um Snow Dire Wolf. Apesar do nível mais alto de sua besta, ela sabia que uma besta espiritual do tipo ataque não poderia lidar com alguns ataques bem colocados de Tearclaw, então lutaria com cautela. Com isso em mente, ela ordenou que sua besta espiritual usasse sua habilidade Snow Burst, lançando uma quantidade maciça de neve para bloquear a visão do cachorrinho. Shun rapidamente percebeu o que estava acontecendo e ordenou que o cachorrinho desviasse do ataque e usasse Ice Breath para forçar o oponente a sair de seu esconderijo, mas a tentativa foi ineficaz, e eles até receberam danos pela retaliação de Yuno. Com isso, Shun percebeu que poderiam perder a batalha devido à estratégia superior dela, e como Yuno viu que tinha vantagem e seu amigo estava sendo um completo idiota, ordenou que sua besta espiritual terminasse a batalha com outro Snow Burst. Mas o acovardamento de Chute era tudo uma atuação novamente, e quando a Raposa da Neve liberou sua habilidade, eles aproveitaram a oportunidade para desviar do ataque perfeitamente dessa vez e usaram Tearclaw para forçar o oponente a recuar. Mas a diferença de nível era muito significativa, e suas tentativas foram simplesmente anuladas por outro Snow Burst,
e o cachorrinho ficou irritado, já que seu oponente continuava a usar o mesmo movimento repetidamente. Então, ele estava prestes a usar sua verdadeira força. Felizmente Shuken rapidamente percebeu o que estava prestes a acontecer e, portanto, interrompeu e admitiu a derrota para evitar expor a verdadeira identidade do cachorrinho. Mas o cachorrinho não gostava de perder, então latiu de frustração e até fingiu que havia se acalmado para poder ser libertado e dar o troco naquela raposa da neve. Mas vendo que seu mestre não estava deixando, continuou a latir repetidamente, até que Yuel percebeu que esse cachorrinho era um mau perdedor. Poucos momentos depois, agora que o cachorrinho realmente havia se acalmado, eles continuaram a caminhar, e Xuxa estava imerso em pensamentos, ao notar que o sistema tinha muitos recursos bloqueados, o que o fez se perguntar se precisava evoluir o cachorrinho para desbloqueá-los. Para responder a essa pergunta, ele precisaria chegar lá sozinho, então decidiu rapidamente deixar o cachorrinho alcançar 2 estrelas e evoluir mais rápido para descobrir mais sobre sua identidade como corretor e o que isso realmente significava. Poucos momentos depois, Shun e Yuel entraram em sua sala de aula, onde foram recebidos pelo professor designado para a aula. Ele os recebeu e rapidamente foi direto ao assunto. Ele presumiu que todos eles já deveriam ter visto as notícias sobre uma nova masmorra que havia aparecido na parte norte do Campo Nevado. A pedido da Universidade Soulfield, o treinamento militar dos calouros seria realizado na área externa dessa masmorra. O professor explicou que, desta vez, o desempenho no treinamento militar seria adicionado aos resultados do semestre e afetaria a distribuição de profissões no próximo semestre, então ele aconselhou que levassem isso a sério. Esse anúncio assustou os alunos, pois haviam ouvido rumores sobre monstros perigosos dentro da masmorra, mas permaneceram confiantes, acreditando que a escola não os enviaria para uma situação perigosa sem garantir sua segurança. Por outro lado, Shuken se sentiu desanimado, mesmo depois de ser transmigrado para um mundo diferente, ele não conseguiu escapar do treinamento militar. Enquanto isso, o professor notou as expressões preocupadas nos rostos dos alunos, então os tranquilizou, explicando que os arredores haviam sido limpos e que apenas bestas de baixo nível permaneciam. Esta seria a primeira lição deles e começaria em uma semana. Ele aconselhou que se preparassem antecipadamente e encontrassem um grupo para se juntar, pois cada grupo poderia ter até 3 pessoas, e como suas notas seriam baseadas no desempenho em grupo, ele enfatizou a importância de cuidarem uns dos outros. Ouvindo tudo isso, Xuxen ficou eufórico. Esta era sua chance de encontrar alguém forte para formar um time. Ele foi até Yuno primeiro e implorou para que ela se juntasse a ele, explicando que precisava de alguém para carregá-lo. Ela aceitou, e como precisavam de mais um membro, ele rapidamente saiu em busca de outra pessoa para se juntar ao grupo, mesmo que tivesse que arrastar alguém para isso. Ele se aproximou da pessoa mais próxima que pôde encontrar e pediu gentilmente se ela se juntaria ao grupo deles. O cara concordou, mas antes de se comprometer, mostrou sua Ice Snake de 2 estrelas de nível normal e perguntou a Xuxan qual era a besta espiritual dele, e Shu orgulhosamente revelou seu cachorrinho de aparência legal. Mas ao ver que Xuxan tinha uma besta espiritual de baixo nível, o cara ficou desanimado e desistiu da oferta, dando uma desculpa esfarrapada. Sabendo que o cara estava apenas mentindo, Shuken expressou seu desdém e seguiu para o próximo recruta em potencial, mas a notícia se espalhou de que ninguém queria formar um time com Xuxen, porque acreditavam que a habilidade e a qualidade de um Snow Dire Wolf eram terríveis e que sua probabilidade de obediência era baixa. Apesar da abordagem amigável de Xuan, todos rapidamente recusaram sua oferta, deixando-a se questionar por que ninguém gostava de seu cachorrinho. Inesperadamente, um babaca começou a falar alto, criticando o Snow Dire Wolf. Ele não conseguia acreditar que alguém seria estúpido o suficiente para fazer um contrato com ele, se perguntando se aquela pessoa era burra ou apenas pobre. Ouvindo todo esse desrespeito, Xuan sabia que não poderia deixar passar. Ele estava prestes a brigar quando o covarde retratou sua declaração, afirmando que não estava falando sobre Xuan e se desculpou se o ofendeu, percebendo que esse sujeito sabia usar a boca, mas não as mãos. Zukan decidiu deixar para lá para evitar problemas para si mesmo e Yunel. Ele voltou para Yunel irritado porque ninguém queria se juntar a ele. Ela respondeu que era esperado, pois todos queriam alguém para carregá-los também, por isso todos estavam se reunindo ao redor do cara com o espírito de gelo de rank 5, até o idiota o invejava.
Vendo tudo isso, Zukin ficou mais determinado do que nunca a provar que estavam errados. Ele sabia que, uma vez que desbloqueasse a habilidade chamada absorção de velocidade, surpreenderia todos durante o treinamento militar. Com uma nova determinação, ele perguntou a Yuno se havia algum lugar na cidade adequado para um novato treinar, e ela lhe contou sobre o Salão dos Domadores, onde ela e sua besta espiritual treinaram por 2 meses durante as férias e até subiram para rank 4 estrelas de grau normal. Se ela soubesse que ele também escolheria ser um domador, o teria convidado a se juntar a ela, especialmente porque o Salão dos Domadores era gratuito para eles como órfãos mártires, mas limitado a novatos domadores. E como ele queria levar Dogo para 2 estrelas, ela acredita que uma semana lá seria suficiente. Isso animou Suyen e ele decidiu ir ao Salão dos Domadores no dia seguinte, ao que Dogo latiu em aprovação, mas Xuan rapidamente deu um tapinha na cabeça dele para que parasse de latir dentro da sala de aula. Mas isso só irritou o Dogo porque parecia que seu parceiro estava ficando um pouco confortável demais com esse abuso físico. No dia seguinte, Xuan e Yuno se encontraram dentro do Salão dos Domadores. Ao mostrar suas carteiras de identificação, os atendentes os reconheceram como filhos de mártires e se curvaram em respeito aos seus pais falecidos, o que surpreendeu Xuan, mas sua atenção foi rapidamente desviada pela variedade de bestas espirituais que outros domadores tinham, e ele ficou imediatamente maravilhado. Vendo sua reação, Yun Yao informou que havia bestas ainda mais impressionantes nos andares superiores, pois o primeiro andar era especificamente para novatos, e isso deixou ainda mais curioso. Então, Shushan perguntou por que ele não havia vindo com ela antes, ao que Yun explicou que, durante aquele período, ele estava ocupado fazendo pesquisas no campo de neve e não a deixou acompanhá-lo, mas agora ele parecia mais normal, o que fez Shushan se perguntar o que ele havia descoberto para estar tão absorvido em fazer pesquisas e por que ele não se lembrava de nada sobre seu tempo no campo de neve. Logo depois, eles seguiram para sua área de treinamento, mas Shushan ainda estava profundamente imerso em pensamentos, ponderando que ele poderia estar escondendo de si mesmo. E, como ele estava tão perdido em seus pensamentos e alheio aonde estava indo, Yuno decidiu arrastá-lo direto para o destino, assim como Shushan arrastaria seu Dogo. Ao abrir a porta, foram recebidos por um funcionário que reconheceu Yu Yao e lembrou-se dela ter uma besta espiritual de 4 estrelas, o que o levou a perguntar por que ela estava treinando no nível de dificuldade fácil, ao que Yu Yao esclareceu que ela estava lá apenas para acompanhar um amigo. Vendo sua Star Fox agora bem cuidada, o funcionário lembrou-se de que ela ainda mantinha o 3º lugar no ranking de passagens de dificuldade. Ouvindo falar do ranking de passagens pela primeira vez, Xuan perguntou a Yunel o que era, e ela simplesmente apontou para o quadro para responder sua pergunta. Embora ele não entendesse completamente, ficou impressionado. Ela explicou que era realmente impressionante porque a arena de dificuldade fácil continha 200 porcos var, que pessoas comuns não conseguiriam derrotar. Se ele conseguisse completar o desafio e entrar no ranking, ele poderia ganhar recompensas. Foi por causa dessas recompensas que sua besta espiritual se tornou uma de 4 estrelas. Isso o intrigou, o que o levou a perguntar quais recompensas estavam disponíveis, e o funcionário informou que entrar no ranking lhe renderia um status VIP eterno, permitindo-lhe usar toda a instalação com desconto. Quanto às outras recompensas, ele garantiu que não decepcionariam e que um novato domador como ele definitivamente se beneficiaria delas. Vendo que Xuan estava animado para fazer o teste, o funcionário perguntou sobre sua besta contratada. Xuan mostrou orgulhosamente seu Snow Dire Wolf, e o funcionário inicialmente pensou que ele estava brincando, mas logo percebeu que Shushan estava falando sério. Com boas intenções, ele aconselhou Xuan a desistir para evitar fazer sua besta contratada sofrer, mas Shuken sabia que Dogo era especial e acreditava que só saberiam com certeza depois de tentar. Então, ele ignorou as preocupações do funcionário e pediu para iniciar o teste imediatamente. O funcionário apreciou a determinação de Xuan, portanto, permitiu que ele prosseguisse, mas não antes de perguntar a Yuno se ela iria impedi-lo, ao que ela respondeu confiantemente que não, porque ela acreditava em Xuan. Com isso, Zukin e seu pet entraram no teste, e a simulação começou imediatamente. Um porco apareceu na frente deles, e Xuxa aconselhou Dogo a usar sua garra para atacar o pescoço do porco após carregar, lembrando-lhe de não mostrar sua verdadeira forma e apenas aguentar firme, porque, após atualização para 2 estrelas,
Esse teste seria fácil para eles. Com a estratégia finalizada, Dogo enfrentou o porco de frente, executando o plano perfeitamente. A garra de Dogo cortou o pescoço do porco, mas o ataque não o matou instantaneamente, então ele teve a chance de contra-atacar. Mas antes que Dogo pudesse reagir, mais alguns porcos apareceram, cercando-o instantaneamente. Xuan rapidamente informou Dogo sobre a situação, e, entendendo a urgência, Dogo tomou a iniciativa de matar o primeiro porco, tentando reduzir seu número. Mas, enquanto Dogo se concentrava em um porco, outro lançou um ataque surpresa pelo lado, e o impacto foi forte, causando danos significativos e dificultando para Dogo se manter de pé. Mesmo assim, o funcionário ficou impressionado ao ver um Snow Dire Wolf de uma estrela suportar tal dano e ainda ter a vontade de continuar. Enquanto isso, Yuno, embora preocupada, continuava acreditando em Xuxan e Dogo, confiante de que poderiam superar esse desafio juntos. Agora, ferido, Dogo olha para Xuxan e, vendo que seu parceiro ainda acreditava nele, Dogo ficou mais determinado do que nunca. Mas o número de porcos continuava aumentando, e logo eles o cercaram por todos os lados, e era apenas uma questão de tempo antes que outro porco acertasse um golpe pelo lado. Mas desta vez foi diferente, o ataque não o afetou em nada, em vez disso, só alimentou sua raiva, fazendo com que Dogo liberasse uma aura vermelha e ameaçadora ao redor de seu corpo. Essa aura era diferente de tudo que eles já tinham visto de um lobo, era poder bruto e raiva se fundindo em uma força mortal, e seus olhos se estreitaram, transbordando rancor e determinação, enquanto ele se preparava para desferir o golpe mais incrível de todos. Enquanto isso, na sala de controle, Yuna estava chocada ao ver tal habilidade. Ela se perguntava se um Snow Dire Wolf poderia sequer fazer isso, pois era a primeira vez que testemunhava esse tipo de situação. O funcionário, igualmente surpreso, mencionou que estava familiarizado com a habilidade, mas não conseguia lembrar onde a tinha visto antes. Logo depois, Dogo entrou em uma fúria completa, uivando para os porcos para afirmar sua dominância antes de decidir aniquilá-los. Ao ouvir esse uivo, os olhos do funcionário se arregalaram em reconhecimento. Isso era uma habilidade de pressão de senhor, algo que apenas uma besta rei entre as raças poderia possuir. Normalmente, os porcos teriam desmaiado ou fugido, mas estes eram apenas porcos virtuais sem consciência, então a pressão foi ineficaz. Mas, para a surpresa do funcionário, o uivo não era uma ameaça, mas uma promessa, pois o que veio a seguir foi a execução. Dogo rasgou os porcos com facilidade, um após o outro, deixando todos assistindo em choque. Mesmo que digam que a habilidade de pressão despertada é forte, ela não deveria derrotar os porcos tão facilmente. Isso até os fez duvidar se esse era realmente um Snow Dire Wolf, já que ele continuava mostrando repetidamente como superava seus limites e matava seus oponentes com um único golpe de garra. Isso era tão inédito que até Shua não foi uma exceção. Ele nem sabia que seu cachorro poderia ser tão selvagem, então rapidamente pegou seu telefone para verificar as estatísticas de Dogo. Para seu espanto, Dogo havia desbloqueado uma nova habilidade chamada Bênção Desconhecida, permitindo-lhe entrar em seu verdadeiro estado de besta. Isso fez Xuan se perguntar quando seu cachorro adquiriu tal habilidade, mas descobrir quando não era realmente importante agora. A única coisa que importava era que essa habilidade provou ser uma adição significativa ao poder geral de seu cachorro, pois agora ele podia rasgar esses porcos como se eles nem estivessem lá para começo de conversa. Sua velocidade parecia ter dobrado também, permitindo-lhe criar uma cena tão incrível, com neve girando ao redor e uma névoa vermelha preenchendo a arena de simulação. E o funcionário reconheceu essa aura vermelha, pois ela se assemelhava à aura do Cool Wolf, o lendário ancestral da tribo dos lobos. Esse tipo de despertar de poder em um Snow Dire Wolf comum era inédito, mesmo no mundo inteiro. Normalmente, tal despertar só acontecia com bestas de qualidade excelente, mesmo assim, apenas com uma leve chance. Mas aqui estava um lobo desafiando todas as probabilidades e expectativas. Com isso, a empolgação borbulhou no funcionário ao perceber que estava testemunhando algo lendário. E, ao olhar os registros, ele notou que Dogo já havia derrotado 44 porcos de 2 estrelas. Os olhos de Yuno se arregalaram de excitação, e ela perguntou se isso significava que Xuan poderia passar no teste. O funcionário assentiu,
E, se o estado de despertar sanguíneo do Snow Dire Wolf pudesse durar mais tempo, eles poderiam até alcançar o primeiro lugar no ranking. Se tal coisa acontecesse, ele deveria informar o curador sobre esse evento extraordinário. Mas, antes disso, sua atenção foi desviada para Yun, que estava cada vez mais animada e torcendo ainda mais alto para Xuxa e Dogo, mas ele apenas a lembrou de que era inútil, pois Xuxa não conseguiria ouvi-la, tornando a situação constrangedora para ela. De volta à luta, Xuan guiou Dogo para desviar de quaisquer ataques invisíveis. Após alguns momentos tensos, eles perceberam que não havia mais porcos à vista. Eles se perguntaram se o teste havia terminado. Para sua surpresa, Dogo subitamente subiu para o rank 2. Com essa subida de nível, Dogo ganhou novas habilidades, como absorção rápida e uma habilidade passiva de companheiro chamada Hábito Alimentar. Essa habilidade permitia a Dogo roubar porções da energia espiritual de um oponente. Isso era tão perfeito que Xuxa sentiu que ela havia despertado exatamente para essa situação. Até Dogo parecia entender isso, pois agora estava sorrindo de forma ameaçadora. E quando outro porco apareceu, Dogo rapidamente o matou e absorveu uma porção de sua energia espiritual. Com isso, os olhos de Xucan e Dogo brilharam de excitação, sabendo que, sem essa nova habilidade, a energia espiritual de Dogo não teria durado. O sopro de gelo também não era eficaz contra esses porcos de pele grossa, então era a melhor habilidade que eles já haviam recebido. Se Dogo pudesse tomar a iniciativa de ativar aquela habilidade desconhecida com a absorção de velocidade antes do treinamento, Dogo poderia até subir para o normal de 3 estrelas. Com essa realização, Vulcan instruiu Dogo a continuar com a garra rasgante, e Dogo fez exatamente isso, detonando esses porcos e ele simplesmente acabou com eles como se não fossem nada, até estrangulou um deles, falando sobre desrespeito. E dava para perceber que Dogo estava realmente se sentindo confiante naquele momento. Até o funcionário ficou sem palavras, pois o cachorro que ele inicialmente achava ser fraco acabará de fazer o impossível, já que havia matado mais da metade dos monstros. Mas, pensando melhor, ele percebeu que isso era realmente um feito impossível. Embora os intervalos de tempo entre os ataques estivessem ficando mais longos e a velocidade do Snow Dire Wolf estivesse diminuindo, o lobo já deveria ter esgotado sua energia espiritual. Era um milagre ver que ele ainda podia usar a habilidade Garra Rasgante, e esse pensamento em voz alta fez com que o Yao especulasse que Dogo poderia ter adquirido uma habilidade de companheiro despertada após subir de nível, que lhe permitia recuperar energia espiritual. O funcionário inicialmente duvidou disso, pois nunca havia visto uma besta espiritual subir do rank de 1 para 2 estrelas e despertar uma habilidade de besta companheira. Mas isso mudou quando Yao revelou que Dogo tinha uma qualidade perfeita. Agora ele percebeu que este Snow Dire Wolf era realmente magnífico, mas, no fundo, ainda permanecia cético, afinal, era apenas um Snow Dire Wolf. De volta à luta, Dogo continuou seu ataque voraz, mordendo esses porcos como se fossem pedaços de comida. Dogo até teve a audácia de lançar um olhar provocativo, que os provocou ainda mais. Com isso, ficou mais fácil para Dogo lidar com eles, que eram como mariposas atraídas pela luz, correndo em direção a ele apenas para serem mortos. Ele não mostrou sinais de parar tão cedo, realmente queria alcançar seu objetivo, até decidindo acampar em um ponto para acelerar as coisas e zombar deles com gestos aleatórios enquanto fazia isso, um verdadeiro perigo para a sociedade. Mas com isso, finalmente reduziram o número de monstros a 0. Era evidente que estavam orgulhosos do que haviam feito, e até a opinião do funcionário sobre os Snow Dire Wolves mudou completamente, e ele agora pensava em ir à natureza para fazer um contrato com um Snow Dire Wolf. Até Yao não pôde deixar de se juntar ao sentimento de orgulho por seu companheiro. Mas sua atenção logo foi desviada para os rankings, que mudaram para acomodar a pontuação de Xu Shen. Isso não era pouca coisa, pois todos na instalação puderam ver a mudança nos rankings em tempo real. Eles ficaram maravilhados com a facilidade com que Xu Shen superou Zhu Xuer, que havia levado quase uma semana para alcançar o primeiro lugar. Não apenas isso, a velocidade de conclusão de Xin foi quase 1 hora mais rápida, fazendo todos se perguntarem desde quando sua cidade de Linjian tinha um gênio desse calibre e com qual besta espiritual ele havia feito um contrato. Enquanto isso, Xuan estava eufórico com seu sucesso. Ele perguntou ao funcionário quanto tempo levou para concluírem,
E o funcionário respondeu que eles haviam feito um recorde incrível de 2 horas e 53 minutos. Isso os deixou muito felizes, e Shuin se perguntou em voz alta qual seria a recompensa que ele poderia receber. Seria bom se ele pudesse ganhar algum dinheiro, mas Yuno ficou indignada com o quão ingênuo ele era por desejar isso, pois havia muitas coisas que ela podia pensar que eram mais valiosas do que qualquer quantia de dinheiro. O funcionário concordou, garantindo a Shu Shen que as coisas que lhe dariam definitivamente não seriam comuns. Isso o empolgou imediatamente, levando-o a perguntar o que seriam. O funcionário admitiu que não sabia, pois dependia do curador, mas claro que ele não ficaria desapontado, porque da última vez o curador deu a Zou uma preciosa pedra de cristal de fogo, um material para evolução que não pode ser comprado apenas com dinheiro. Mas como ele não era o curador, Shuin e Yuno saíram sem avisar, indo para o lobby ansiosos para encontrar o curador por conta própria e coletar sua recompensa. Mas o funcionário não podia permitir isso, ele ainda precisava recomendá-los ao curador para ser creditado por encontrar tais talentos, então ele correu atrás deles. Mas, para sua infelicidade, alguém mais poderoso já havia alcançado Shuin, pois ele havia realizado um feito incrível com um pet relativamente fraco, afinal, e o despertar da linhagem não é algo que pode ser facilmente ignorado. Esse velho sábio tinha grandes expectativas para esses dois, eles poderiam até mesmo superar Zhu W no futuro. Com isso em mente, o velho perguntou a Shuin o que ele queria como recompensa. Assim como antes, o astuto Shuin tentou barganhar, questionando a autoridade do homem, se ele sequer tinha o poder de fazer tais perguntas. Isso fez o funcionário dar um tapa na testa, percebendo quão desrespeitoso ele era por não saber com quem estava falando. Mas, felizmente para ele, o velho sábio respeitava a audácia, garantindo-lhe que daria o que ele desejasse, ao revelar casualmente que ele era o dono do Salão Tamar. Isso imediatamente chocou tanto Shuin quanto Yunyao. O velho então perguntou novamente sobre a recompensa. Shuin estava prestes a pedir dinheiro, mas, felizmente, Yuno estava lá para impedi-lo. Isso fez o velho sábio perceber que esse jovem era muito ingênuo para saber o que realmente queria, então decidiu oferecer algo especial, feito sob medida para eles, além das recompensas normais. Ele lhes daria todos os materiais necessários para a primeira evolução do Snow Dire Wolf. Isso era mais do que eles podiam esperar, com base em sua reação, e de fato era mais valioso que dinheiro, o que deixou Shu infeliz. Esses itens seriam de grande ajuda para ele, pois a competição estava se aproximando. Com isso, ele poderia definitivamente se destacar representando a cidade de Linjan. Mas esse favoritismo realmente atraiu a atenção indesejada dos invejosos e ressentidos presentes no salão de treinamento. Eles não conseguiam compreender como alguém poderia ser melhor que Zhu, especialmente se esse alguém tinha um Snow Dire Wolf como companheiro, e até acharam um desperdício dar-lhe tanto. Falando sobre inveja correndo em suas veias, no entanto, Shuin não se importava com o que os outros pensavam e apenas expressou sua gratidão e estava prestes a sair quando o velho o interrompeu, pois tinha outra proposta em mente. Ele perguntou a Shuin se ele queria tentar um teste mais difícil e desafiador do que o normal, mas Shuin recusou imediatamente, pois não achava que conseguiria enfrentar a dificuldade normal ainda. O velho sábio se virou com um riso e tranquilizou Shuin, dizendo que ele era muito humilde, acrescentando que não havia necessidade de se preocupar em ofendê-lo, pois ele estava apenas brincando. Com isso resolvido, o velho mencionou que tinha outros assuntos a tratar, mas prometeu vir assistir ao teste de Shuin quando tivesse tempo livre. Shuin simplesmente concordou, pois estava se sentindo envergonhado. Desconhecido dos outros, Shuin tinha outra razão para não aceitar o desafio, ele ainda estava incerto sobre a situação de Ahai e achou melhor manter um perfil discreto. Mas parecia que sua tentativa foi um pouco tardia, pois ao olhar ao redor, ele percebeu a atenção que já estava atraindo com base nos olhares dos outros. Com isso, ele percebeu que seria melhor sair imediatamente, mas antes que pudessem partir, o velho sábio lembrou Shuin de marcar uma consulta com antecedência para o teste de dificuldade normal, pois ele não poderia deixar escapar a oportunidade de ver um lobo com uma linhagem desperta. No dia seguinte, dentro do palácio de treinamento, a sala estava cheia de uma tensão palpável.
Pessoas agrupadas em pequenos grupos se reuniam em frente à tela, olhando-a intensamente. Suas expressões estavam longe de serem amigáveis enquanto discutiam sobre Sukin, o garoto que surpreendentemente conseguiu o primeiro lugar. Eles lutavam para compreender como esse garoto com seu aparentemente fraco Snow Dire Wolf poderia ter conseguido tal feito, então foram facilmente convencidos de que ele deve ter trapaceado, o que os fez decidir expô-lo a qualquer custo. Mas seu ceticismo vinha de uma insegurança mais profunda. Se Xian realmente fosse talentoso o suficiente para vencer com um pet fraco, isso significava que eles eram inferiores, apesar de terem companheiros mais fortes. Enquanto isso, Suen focava em seu treinamento dentro da sala, ao lado de seu leal Snow Dire Wolf. Eles derrotaram sistematicamente os porcos de 2 estrelas com um único golpe. Esse fluxo de luta continuou por alguns dias consecutivos. No terceiro dia, a atmosfera entre os espectadores começou a mudar. A hostilidade inicial diminuiu à medida que observavam Zukan e seu Snow Dire Wolf trabalhando incansavelmente. A dedicação incansável ao treinamento ao longo dos últimos 3 dias começou a lhes render um respeito relutante. Alguns espectadores, antes veementemente contra ele, agora viam seus esforços com neutralidade, reconhecendo o trabalho árduo e a perseverança que impulsionaram seu sucesso. Enquanto isso, Sukin permaneceu focado, vendo um progresso claro com seu Snow Dire Wolf, mesmo sem usar a habilidade de despertar. Seu tempo de conclusão melhorou, e isso tudo graças à habilidade de hábito alimentar de Dogo, que facilitou a eliminação dos inimigos sem se preocupar com suas reservas de energia. Eles continuaram com esse entusiasmo sem parar. E no quarto dia, as opiniões dos que assistiam começaram a mudar. Agora, eles admitiam que Zukan e seu pet eram bastante capazes, até mesmo o cara que insistia que poderia fazer o que Sukon fez reconheceu que não conseguiria. Surpreendentemente, a garota que também estava igualmente irritada antes havia feito uma reviravolta completa, agora admirando Shukan por sua beleza e por quão incrível era seu lobo. Isso deixou os 2 rapazes que estavam com ela atônitos e incrédulos. De volta à sala de treinamento, Zukan continuou focado. Ele se sentou olhando atentamente para seu telefone, observando que, com a ajuda da habilidade de absorção de velocidade, seu Snow Dire Wolf provavelmente poderia alcançar 3 estrelas em breve, e ele estava confiante nisso, pois podia ver como seu lobo derrotava os porcos com entusiasmo, como se fossem seus brinquedos. No quinto dia, todos no palácio de treinamento haviam mudado completamente sua perspectiva sobre Zukan. Agora, eles estavam animados para vê-lo treinar, sentindo que seus dias não estariam completos sem assistir Zukan e seu Snow Dire Wolf em ação. Muitos até consideraram fazer um contrato com o Snow Dire Wolf, impressionados com as habilidades do companheiro de Zukin, e o entusiasmo no salão era palpável, da cabeça aos pés, mostrando seu apoio a Zukan e seu lobo, o que surpreendeu os 2, mas decidiram se juntar a ela, pois sentiam o mesmo, unindo-se para torcer por ele do lado de fora. Conquista de Sukin e seu impressionante Snow Dire Wolf. Enquanto isso, dentro da sala de treinamento, Sukin havia passado por uma transformação. Ele se sentia despreocupado, sua habilidade era impressionante comparada à dela, e com o mais forte em sua classe dividida em 3 níveis, de 1 a 3 estrelas sendo... No entanto, os testes atuais estavam se tornando cada vez mais fáceis, pois já haviam memorizado os padrões dos hologramas. E era justo que o próximo treinamento militar estavam ali para subir de nível e não para brincar como um cão pastor. Ele estava encantado com o que via na tela, já que também fazia parte de uma sociedade secretária, que entrou pela porta sem bater. E não ajudou em nada que ela correu em direção a ele para relatar algo, levando-o a cobrir e apenas disse a seus subordinados para lembrarem de bater na próxima vez, mesmo que a notícia fosse urgente. Mas, enquanto estavam prestes a embarcar no ônibus, seu conselheiro os parou e exigiu saber por que não haviam formado. E olhando para seu rosto irritado, ficou claro que ele não estava satisfeito. Então, Shun e seu companheiro tentaram esclarecer que não foi por escolha, mas antes que pudessem responder, o conselheiro desviou sua atenção para Luan, que também não ouviu, pois estava planejando ir sozinho. Mas, para a surpresa de todos, Luan havia mudado de ideia, explicando ao seu professor que eles simplesmente haviam se esquecido de entregar a nova lista de grupos. Isso confundiu os outros alunos até que Luan se aproximou